Aula sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Então, o texto áureo de hoje é: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade e responsabilidade e liderança. Então, esse é o texto áureo. O título da aula fala sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica é o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esse assunto. Então, oi, pastor. Ué, todo mundo está conseguindo entrar, pastor. Será que tem algum problema? Esse último que o Vinícius entrou, você também não tá conseguindo clicar nele? Não, se o senhor está com outras salas em aberto, fecha. E entra só na última. É a mesma. Isso. Tá bom, tchau, tchau. Amém. Bom, então, assim, eu vou deixar esse pastor Gás atende. Então, essa é uma verdade que fala sobre a masculinidade bíblica, é o que está na Bíblia, né? Que nós queremos falar aqui. E isso é uma verdade imutável e sem contra-argumentação, porque está baseada na palavra de Deus. Por isso que está dizendo masculinidade bíblica. E se a palavra de Deus é a verdade imutável, tudo que nela está contido também o é. Então, se Deus fala sobre a masculinidade, ela é uma verdade bíblica também. O que é mutável, infelizmente, é a masculinidade social, é a que está contida naqueles que se opõem à verdade de Deus, né? Então, esta está contaminada pela iniquidade humana, pelo antropocentrismo, né? Que é o homem querendo se colocar no centro de tudo e tirando Deus do centro de todas as coisas. Então, é importante frisar que nessa aula nós trataremos do assunto com uma ótica e ética cristã, com respeito, com moderação, né? Nós estamos falando aqui de masculinidade, não de machismo, então é importante frisar isso. Então, essa lição não é uma plataforma para agressão. Então, ou seja, existem modelos de construção social que se diferem da Bíblia, mas nós cristãos entendemos que vivemos sobre a palavra, tá? Então, me fez lembrar, quando eu estava pensando nisso, um louvor do Eli Soares, né? Que diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, é isso que a gente vai trabalhar, em cima da masculinidade bíblica. Então, a Bíblia trata da diferenciação de sexo entre homem e mulher, não só como diferenciação de gênero, mas também de seus papéis. Então, se a gente for ver, por exemplo, lá no texto de Gênesis 1, 27, vou pegar aqui rapidamente para a gente poder ler. Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, homem e mulher são feitos semelhante à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, só que com papéis diferenciados, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Então, homem e mulher, no sentir, é diferente de ser, né? Algumas pessoas tentam deturpar isso, né? Eu me sinto homem no corpo de uma mulher, eu me sinto uma mulher no corpo de um homem. Então, isso existe uma diferença entre sentir e ser. Então, homem e mulher, macho e fêmea. Então, existe uma outra diferença que é sexo versus gênero. E diferentes funcionalidades, né? Deus fez um homem e uma mulher com para diferentes funções, diferentes estruturas ósseas, diferentes personalidades, diferentes funcionalidades. Então, ou seja, lá em Gênesis 2:15, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então Deus chamou Adão a trabalhar, a lavrar no jardim, a ser o mantenedor. Chamou o homem para ser o mantenedor de sua casa. Então entenda que a Bíblia advoga em favor do sentido de masculinidade e não de machismo. Então, palavra comum hoje, nos dias de hoje, né? Machismo, feminismo, mostra que a nossa sociedade está sendo polarizada, né? É sempre
o excesso ou a falta de alguma coisa, e nunca o equilíbrio, né? Então, a Bíblia é tão maravilhosa nesse sentido que fala e faz diferenciação entre uma coisa e outra, entre machismo e entre masculinidade. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, um exemplo, família é igual a homens e mulheres. Paternidade, pai, mãe, avós, avós e avós. Então, existe sempre uma diferença uma diferenciação, uma distinção entre a masculinidade humana, a masculinidade bíblica, tá? Então, assim, até mesmo na igreja, homens e mulheres têm cada um com os seus papéis definidos dentro da igreja, né? Então, ou seja, tanto como homem, tanto como pai, como mãe, como avó. Então, tem uma imagem aqui que eu gostaria, vou até colocar aqui já, para a gente já falar a respeito. Opa, peraí, nessa aqui. Tem que abrir primeiro aqui. Eu fui ensinar o pastor a ver o link, eu saí da minha tela. Tá aqui. Imagem 1. Isso. Vamos lá. Meeting. Compartilhar. Então, assim, esse texto diz assim, ó, a criação divina do homem. Deus é o criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis 1:1 e Atos 4:24. As escrituras registram que ele criou o ser humano e definiu-o pelo sexo. Macho e fêmea, homem e mulher, como a gente leu lá em Gênesis. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então, são papéis, um complementa o outro, mas com desempenho de papéis divinamente designados para cada um. Então, desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Tá? Então, ou seja, existe uma diferenciação nisso daí. Mas com papéis diferentes, mas Deus criou a sua imagem e semelhança. Então, assim, a masculinidade, por definição, é uma qualidade do que é masculino. Então, denotam qualidades próprias do homem. Tá? E algumas pessoas querem associar a masculinidade com algo brutal. Né? Quando a pessoa é bruta, ou ela fala, esse é macho mesmo, sabe? Aquela conversa, infelizmente, machista. Então, existe uma diferença entre masculinidade e machismo. Então, as pessoas tentam associar a masculinidade à brutalidade, ao comportamento deselegante, a um comportamento grosseiro, ou uma ideia de machismo, ou ainda superioridade à mulher. Algumas pessoas acham que para ter masculinidade, a pessoa precisa se mostrar superior à mulher. E aqui nós estamos vendo que a Bíblia está dizendo diferente. Ela está dizendo o seguinte, que Deus o criou semelhantemente à imagem e semelhança dele. Então, tudo isso, toda essa associação que o pessoal faz erroneamente da masculinidade, tudo isso é sem nenhum respaldo bíblico. A Bíblia não apoia em nenhum sentido esse tipo de coisa. Então, assim, mas Deus fala conosco na Bíblia que a masculinidade é associada a coisas diferentes do que a sociedade mostra. É associada à conduta, a comportamento, a deveres, tá? E aí nós estamos falando de deveres como deveres sociais, deveres cristãos, deveres bíblicos, que é o que nós temos que fazer aquilo na Bíblia. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, esses são os nossos deveres. Ao posicionamento diante da vontade de Deus. Tá? Masculinidade é relacionado ao reconhecimento da mesma importância do homem e mulher. Ambos foram feitos, como eu disse, ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Diante de Deus tem o mesmo valor. Tá? Então, mas com funcionalidades, como eu disse, diferentes. Biblicamente, o homem e a mulher têm papéis diferentes na Bíblia, fisiologicamente e fisicamente. Na desconstrução da masculinidade bíblica, algumas pessoas falam, eu me sinto mulher, e entra, por exemplo, em competições físicas, né, olímpicas e esportivas, e acabam ganhando assim com diferenças monstruosas com relação às mulheres. É a mesma coisa que você colocar um homem com seu desenvolvimento físico, no ápice do seu desenvolvimento físico, para competir com mulheres. Né? Então, existem diferenças físicas gritantes. E a gente vê que, assim, as mulheres brigaram tanto para conquistar um espaço
E aí, e hoje estão perdendo por pessoas que se acham mulher, que se sentem mulheres, mas que, na verdade, a gente sabe, fisiologicamente, fisicamente, são homens, com estruturas ósseas diferentes, estruturas musculares diferentes, né? E diferenças hormonais, diferenças genéticas, enfim, tudo isso foi pensado e realizado por Deus, e o plano de Deus é perfeito, tanto que ele fez um corpo humano perfeito, tudo funcionando bonitinho. Outra imagem que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Então, quais são as características da masculinidade? Bom, uma das características da masculinidade diz assim no texto, né? Que as escrituras revelam um conjunto bem definido de características do papel do homem na história. Ao criar um homem, Deus confiou duas tarefas primárias e essenciais a ele. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Esses dois termos, cultivar e guardar, resumem o encargo divino para o comportamento masculino. Nós vamos falar mais disso lá na frente. Interromper aqui a sessão. Bom, então, assim, como eu estava dizendo, algumas pessoas tentam associar essas funcionalidades da masculinidade a machismo, tá? Vou mostrar uma outra característica aqui. Vamos ler sobre mais um texto. Aqui, o decreto do Senhor era que o homem fosse o provedor da sua família e o protetor da criação. Scott enfatiza que, para cumprir o papel de provedor, o homem deve evidenciar características como, por exemplo, diligência, envolvimento pessoal e atitude de servo. Ele ainda acrescenta que as qualidades de um bom protetor são coragem, ousadia, força física e espiritual, e vigilância. Então, força física, espiritual e vigilância. Esses são uma das características da masculinidade bíblica. Então, vamos para a leitura em classe. Leitura em classe está em Ruth 4, do 7 ao 12, mas eu acho que é interessante, eu vou até pegar aqui, ó, acho que é até interessante a gente ler a Ruth do capítulo 1. E por quê? Para a gente entender o contexto. O texto aqui está dizendo do 7, mas eu achei que fica mais pedagógico a gente vir lendo a partir do 1. Então eu vou ler para vocês aqui. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, onde habitavam os moabitas. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Então, a gente tinha aqui, nesse contexto, Noemi, que era viúva, e aí depois, mais tarde, Orfa e Ruth, que ficaram viúvas também. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retorne para a casa de suas mães. Então, é assim, eu queria ler só essa parte para você entender aqui mais ou menos o contexto. Agora vamos ler o Ruth, capítulo 4, que é o texto do Leitura Bíblica em Casa. Então, havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e dava de seu próximo, ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-o para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom,
da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. 11. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. A princípio, eu li esse texto e achei ele meio confuso, mas eu entendi depois, buscando estudar um pouco mais estudar o texto, tá? Então, vamos lá. O texto diz lá que havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Então, para confirmar um negócio que estava sendo feito, o homem tirava o seu sapato. Deixa eu arrumar aqui que está cortando minha cabeça. O homem dava o seu sapato para confirmar um negócio que foi feito. E isso era por testemunho em Israel. Então, disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti e descalça o sapato. Aí eu fui buscar o que seria remidor. Então, remidor é aquele que salva, é aquele que liberta, assim como Cristo nos salvou, nos remiu dos nossos pecados, nos salvou, nos libertou do nosso pecado. Então, sim, Boaz estava diante da congregação, né, dos anciões, remindo e salvando a viúva, nesse momento. Tá? Então, Boaz disse aos anciões e a todo o povo: hoje são testemunhas que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom e Malom. Então, assim, Noemi estava sem marido e sem filhos, porque Malom e Quiliom morreram. Junto com ela, estava mais duas noras viúvas e jovens, ambas estrangeiras. Imagina a situação seguinte: uma mulher sem marido, com duas noras sem marido, e as noras, ainda para ajudar, eram estrangeiras. O que significa isso? Elas eram moabitas, elas eram de Moabe. Embora não fosse proibido casar com moabitas, nenhuma delas tinha autorização para entrar na Assembleia do Senhor. Tá? Então, o povo evitava relacionamento. Então, o que ficava mais difícil ainda para essas moças jovens, voltar a ter um relacionamento novamente. Então, o destino parecia incerto para essas viúvas, porque elas estavam num tempo de fome, de extrema fome, muita escassez naquela época, né? Viúvas, ou seja, sem o marido para prover, né? E uma situação bem complicada. Então, assim, vai imaginando o contexto. E aí diz assim, então, assim, o Boaz foi lá, se apresentou, né, e diz que também toma por mulher a Ruth, a mulher moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então, herdade significa herança. Ou seja, essas mulheres viúvas, sem maridos, elas perderiam as suas terras, perderiam as suas casas. Então, sem um herdeiro homem, elas não teriam uma situação, a situação acaba ficando bem mais crítica. Então, vamos lá. E todo o povo que estava à porta e os anciões disseram: somos testemunhas, e o Senhor faça a sua mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, ou seja, ele já estava sendo considerado valoroso em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, também sendo conhecido pela sua atitude em Belém. Aqui uma observação. Então, ele falou assim, algumas mulheres que edificaram a casa de Israel, e aí eu fui pesquisar um pouquinho, e aí, assim como essas mulheres que edificaram a casa de Israel, foram também Tamar, Raabe e Batseba, que junta com Ruth, formam as quatro mulheres da genealogia de Jesus, registrada no livro de Mateus, lá depois, se você quiser dar uma olhada, está em Mateus 1, capítulo 3, versos 5 e 6. Depois você dá uma olhadinha lá.
Então, eu achei bacana, porque isso mostra que existe um contexto e um plano de Deus para Ruth nesse sentido. Bom, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. Vamos falar da semente que der dessa moça. Ele está dizendo que quando ele se casasse com Ruth, os anciões já estavam falando que a semente dele seria abençoada. Bom, Boaz assumiu um papel verdadeiramente de masculinidade. Por quê? Ele remiu uma família inteira, que nem dele era. Ele salvou uma família inteira, que nem dele era. Remiu essa família, na verdade, é assim, era a família de um parente do irmão de Elimeleque. Ele era assim, ele era parente de um irmão do Elimeleque. Então, ou seja, nem era a família dele, não tinha por que fazer isso, mas ele tomou uma postura, uma atitude de homem e assumiu. Primeiro, ele restabeleceu as posses das viúvas, como diz lá no texto, sua herdade. Então, ele restabeleceu quando ele fez isso. Segundo, o nome do marido da viúva, de Noemi, e sua herança, que foi o que disse aqui, ó, sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos. Ou seja, ele fez isso também para honrar o nome do marido da viúva e da viúva. Tomou uma mulher moabita como esposa. Ele poderia buscar uma mulher de Israel, mas ele tomou essa atitude. Ponto 2. Ponto 3. Agiu de maneira íntegra ao se apresentar diante dos anciões e das testemunhas, para tomar Ruth como esposa. Então, ou seja, ele se mostrou uma pessoa com intenções direitas e ainda assim dentro da lei, fazendo tudo com testemunhas, nada obscuro, tudo diante daquilo que a lei mostra, ou seja, uma conduta de integridade. Recebeu a bênção e ainda recebeu dos anciões uma bênção para sua futura semente. Esse é um papel que um pai deve fazer. Esse é um papel de masculinidade que a Bíblia diz aqui, masculinidade bíblica. Então, ele recebeu essa bênção da sua futura semente e teve com Ruth no futuro e se chamou Obed. E não fez isso, aí eu fiquei pensando, pô, será que ele não fez isso por herança? Não fez isso por herança, porque ele já era dono ele já tinha posses, ele era dono de um campo de azeitonas que a Ruth colhia na época de muita fome, foi assim que ele conheceu. Ruth, na fome, diante daquele período de fome, Ruth estava colhendo azeitonas lá do chão lá, para manter a sua fome, e aí assim, no final das contas, eles acabaram se conhecendo. Então, ou seja, ele já era um homem de posses, ele não precisava da herança de Elimeleque, mas mesmo assim, ele tomou essa postura. Então, tirando essa família, com essa postura, ele agiu tirando essa família da desgraça, da fome. Então, para alguns esse Boaz, verdadeiramente, era o tal do cabra macho que as pessoas falam, né? Isso é ter masculinidade. E não a pessoa ser grosseira e falar, eu sou macho, e sabe aquela coisa grosseira, falta de educação ou brutalidade. Isso não tá relacionado com masculinidade. Tá? Então, ou seja, conduta, integridade, comportamento, posicionamento e assumir a sua funcionalidade diante de Deus. Ele é servo. Então, ele tem que servir. Ele agiu com uma atitude de servo. Foi o que a gente viu agora sobre uma das características da masculinidade bíblica. É se portar como servo. E ele se portou como servo para servir essas pessoas, essas viúvas. Né? Então, ele assumiu diante de Deus a sua postura. Eu fiquei assim encantado com a história de Boaz. Eu fui pesquisar algumas coisas, eu fiquei encantado com a história dele. Então, se eu fosse pai de novo, meu filho ia chamar Boaz. Eu tô brincando, gente, só para descontrair. Vamos para a imagem 4 aqui do WhatsApp que eu quero mostrar. É só um texto que ilustra, de ilustração. Então, assim, desse modo, a função de provedor e protetor é próprio da natureza do homem. Assim sendo, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e sua família, bem como lhes prover uma vida digna, lá em Efésios 5, 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade
ama e cuida da mulher, e que o machismo inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a tratar a mulher com dignidade. Nós vamos falar mais a respeito disso lá na frente. Você quer ser ou seja, trazendo aqui para um linguajar mais popular, você quer ser cabra macho? Então, honra a sua família. Protege a sua esposa, protege a sua família. Vai atrás e trabalha para trazer uma provisão e uma vida digna para sua família. Então, isso é masculinidade, diferente de machismo. Bom, aí vamos voltar aqui para o nosso texto. 1 Pedro 3:7. Vou pegar aqui. Tem um texto bem bacana a respeito disso. Vamos ler. 1 Pedro 3, verso 7. Está aqui. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A Bíblia diz que você deve tratar a sua mulher com honra, com respeito. Ela é herdeira, junto com você, da salvação. Amém? Então, esse negócio, existe uma grande diferença de masculinidade e machismo. O texto aqui só é uma base bíblica para a gente entender melhor isso, tá bom? Vamos partir agora para o plano de aula. Embora a gente está falando aqui a desconstrução da masculinidade bíblica, a gente vai falar muito sobre o papel do homem. Mulheres, não fiquem tristes, porque a próxima lição é sobre a feminilidade bíblica. Tá? Então, hoje nós vamos falar da masculinidade, mas a próxima lição é feminilidade bíblica. Pode falar, pastor. Esse verso de 1 Pedro é muito importante para cada um vigiar seu relacionamento, o marido com a esposa, para ele não ter as suas orações impedidas. Isso é muito importante, porque muitos não dão o valor devido à localização errada só porque ele acha que ele é líder dentro da sua casa. Então, isso é muito importante a gente... Fora isso, depois eu tenho que mandar a gravação para as pessoas, que 8 pessoas não receberam o link e não abriu. Acho que eu posso mandar depois a gravação, né? O senhor pode mandar a gravação ou também pode mandar esse link que está aí esse último link que está no WhatsApp, que esse daí com certeza vai entrar, que é o mesmo que todo mundo usou para entrar. Tá bom. Depois mas é melhor, como eu vou ter que esperar terminar a aula, é melhor mandar a gravação, né? Tá, pode ser. Pode ser. Tá bom. Ok. Aqui ainda dá tempo da pessoa participar, tem meia hora ainda, mas você pode mandar depois, não tem problema. Bom, então vamos lá. Vamos ler um texto aqui. Então, é assim, o texto que nos chama a refletir. Então, hoje é preciso a gente refletir a respeito do conceito e do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico, tá? Nesse sentido, a lição dessa semana chama a atenção para um processo presente na sociedade de desconstrução da masculinidade, tal como é apresentada na Bíblia, e o impacto que isso pode ter na funcionalidade da família cristã. Então, hoje, a sociedade entrou num módulo de desconstrução da masculinidade bíblica. Eles querem que essa masculinidade, do jeito que está falando aqui na Bíblia, seja desconstruída, porque isso atinge diretamente a família, isso atinge diretamente o provedor da família, o líder da família. Então, é uma das formas de agredir isso. Então, por isso, nós chamamos a atenção que, de acordo com a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. Então, a gente tem que se observar com relação a esses detalhes. Bom, eu estava falando aqui que a gente ainda vai falar ainda no próxima lição sobre a feminilidade bíblica, o que eu também acho que é justo, porque, como eu disse antes, não existe diferença bíblica quanto à imagem e semelhança de Deus, nem diferença na predileção de Deus ao homem ou à mulher. Todos são amados do Senhor. É importante afirmar isso daí, porque a gente está falando de masculinidade, volto a afirmar, e não de machismo, tá? O objetivo da lição hoje é mostrar que a masculinidade bíblica, ela provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Então, ou seja, prover e cuidar.
Destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Sabe aquele negócio? Vamos desconstruir isso para a gente poder construir outra coisa. A ideia não é só desconstruir só por um conceito, por uma ideia. É para poder construir outra coisa, que é exatamente ao contrário daquilo que a Bíblia prega. Então, eles querem, na verdade, fazer apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Tá? Então, eles querem derrubar esse tipo de coisa. E é o que a Bíblia condena nesse capítulo que a gente lê. É o que ela nos ensina, na verdade. Né? Então, introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Então, nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer de um homem cristão. É o que Deus espera de um homem de Cristo, né? Então, Deus é criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar. A Escritura registra que ele criou o ser humano e definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo. Isto é, sua própria imagem e semelhança. Interessante isso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus fez os animais segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie. Mas o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Existe uma diferenciação de papéis aqui. Então, por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Características da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Então, ou seja, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Nós vamos falar disso aí mais para frente. Esses dois termos resumem um mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então, Deus fez o homem dessa forma, com funções de proteger, com funções de prover. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Então, ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo, ao contrário, inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Eu paro para fazer uma observação aqui, porque muito antigamente, não muito antigamente, né? Mas eu lembro aqui que no tempo dos meus avós, as pessoas confundiam muito isso, a masculinidade com o machismo, achando que um homem, para ser másculo, ele precisava ter uma conduta bruta, aquele comportamento deselegante, grosseiro, e, na verdade, não é isso. Não é isso que Deus espera, tá? Deus espera alguma coisa diferente. Espera alguma coisa diferente do cristão bíblico. Pois não, pastor, pode falar. Isso até hoje existe na questão de que a esposa tem que ser submissa ao marido, por isso não ser explicado direito e pelas pessoas também não entenderem da forma correta, que é a questão da questão da submissão nada mais é do que ser submisso ao chamado de Deus, é a submissão. E aí se confunde tudo, se mistura com machismo, se mistura falta de conhecimento e vira essa questão
que você está colocando. Sim, muitas das pessoas usam esse falso argumento, essa interpretação errônea da Bíblia, justamente para justificar uma outra bandeira que é o feminismo. Eles usam esse tipo de argumento. Eu costumo dizer que submissão é estar sub a missão, estar debaixo da mesma missão, é estar sobre a mesma missão que Deus consagrou ao homem, é colocar a mulher na mesma missão. Se o homem está submisso a Cristo, a mulher está submissa junto com ele a Jesus. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, lá em Efésios 5:29, uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja. A liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, lá em Efésios 5:25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então, é importante que as pessoas entendam esses dois últimos, amor e respeito. Não dá para você ser machista. Quando você coloca amor e respeito, você elimina o machismo. Você elimina a conduta de um homem machista. Porque o amor e o respeito envolve também a colocar a mulher no mesmo no equilíbrio, no mesmo nível que você. Porque ela foi feita pelo Senhor com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo esmero. Amém? 1 Coríntios 11, do 8 ao 9. Vamos pegar aqui que eu te ver. Aqui. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Vamos aqui, ó. Vou ler do 7, né? Não, aqui é do 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça... Bom, aqui essa não, é só até o do 8 e o 9. Por que eu coloquei esse texto? Porque estava escrito aqui no meio desses textos aqui de masculinidade que eu estava lendo, e aí me fez entender o seguinte: o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E aí me remeteu, o Espírito Santo me deu uma revelação que me remeteu lá a Gênesis. Eu falei isso na aula anterior. Deus criou primeiro o habitat, para depois criar o ser que iria habitar. Ele criou os céus para depois criar as aves. Ele criou as águas do mar para depois criar os seres viventes do mar. Ele criou a relva para depois colocar os seres, as plantas e tudo mais, para depois colocar os seres que iriam viver nela. E uma das coisas que esse texto aqui de Coríntios me mostrou foi que Deus criou primeiro o habitat, primeiro ele criou o homem, para depois criar a mulher, para que a mulher viva no homem. Isso tem me deu uma visão que o homem como habitat da mulher. É o homem que vai guardar, é o homem que vai proteger, é o meio pelo qual a mulher deve viver protegida e lavrada, como diz a palavra, para guardar e lavrar. Assim como ele deu a Adão aquelas duas atribuições de lavrar e guardar, ou seja, guardar e cultivar, ele também fez isso quando ele deu a mulher para ele cuidar, para cultivar e para guardar. Amém? Cultivar, quando eu digo, é para dar frutos, como diz lá em Gênesis, tá? Bom, voltando aqui, nós estamos agora... A erosão da masculinidade, tópico 2. A apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas na legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino.
Gênesis 1:27. Então, ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da autonomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada, ou seja, não é só uma forma de negar aquilo que Deus fez, é também uma forma de incentivar aquilo que o diabo está querendo fazer. Então, você vê que o plano não é só negar, é negar e colocar uma outra coisa no lugar. É o diabo querendo ser Deus, né? Como sempre foi. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Então, essa ideia que eles ficam falando repetidamente para aqueles que não conhecem a verdade, de ficar incentivando o que é antinatural, ficar incentivando que você não nasce em um ser binário, você que vai identificar lá na frente o que você quer ser, e inclusive com pautas sendo discutidas, eu vi hoje, inclusive, lá na nossa Assembleia e no nosso Senado, leis sendo colocadas no Congresso de Saúde no Brasil, lá, Convenção de Saúde no Brasil, leis colocando a possibilidade de uma criança decidir, a partir dos 9 anos, o que ela quer ser. Inclusive com um tratamento de saúde que pode ser operação trans. Olha a que nível nós chegamos, né? Realmente, Satanás está trabalhando e não para, mas a igreja também trabalha e não para, amém? Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas da legitimação da homossexualidade, que eu acabei de dizer para vocês aqui. Então, as leis também já estão trabalhando para isso. Eu até conversei com um amigo hoje a respeito dessas coisas, e ele falou, olha, cara, eu vou falar para você assim, a grande tribulação, para mim, isso é uma opinião dele, tá? É uma opinião dele. Ele falou assim, para mim, a grande tribulação já começou porque ela já está sendo legitimada pelas leis. Já estão legislando em favor da grande tribulação. Se você for buscar aí por afora alguns assuntos, algumas coisas políticas que andam acontecendo pelo mundo, alguns escândalos, inclusive aqui no Brasil, você vai ver que já estão preparando o terreno para que realmente tudo isso aconteça. Estão mudando as leis, estão mudando as posturas, estão condenando as condutas. E isso inclui a masculinidade bíblica. Bom, então, todo esse conceito ignora as características físicas e biológicas do ser humano e vem afetando a masculinidade bíblica. Segundo ponto que é afetado, a responsabilidade é negligenciada, a responsabilidade masculina é negligenciada. Então, em virtude da relativação da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover, de proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, ou seja, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Olha, eu tenho visto assim pessoas que deveriam estar sustentando a família e estão falando assim: eu vou viver da minha arte, eu vou viver. Não estou condenando, acho que a arte é plausível, mas da arte, uma arte que na verdade é inerente a pedir esmola no farol. Então, assim, por que você não arruma um trabalho que consiga sustentar a sua família? Não, eu quero viver disso aqui que é mais tranquilo, mais sossegado. É isso que está falando assim. Então, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Não quero trabalhar, não. Deixa assim está tranquilo. E aí eu vejo que falta... eu vejo que tem, às vezes, 3, 4, 5 filhos que falta uma estrutura mínima de alimentação, de saúde, de paternidade para essas crianças e para essa família. Então, os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Esse é um ponto que eu acho muito, muito estranho, porque, assim, aqui está falando sobre responsabilidade negligenciada. A responsabilidade do homem é de prover e sustentar a sua própria casa, certo? E algumas pessoas, quando se divorciam das suas esposas, também se divorciam dos filhos, se divorciam da responsabilidade masculina, que é o que a gente está falando aqui, de prover e proteger.
Tem gente que se separa e abandona, e se separa, se divorcia também dos filhos, abrindo mão da sua responsabilidade. Então, é o que está falando aqui, os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros de casos de desajustes. Né? Dá trabalho criar filho, dá trabalho educar filho. E a pessoa, quando se divorcia, abre mão desse trabalho. Isso é um dos tópicos que falam a respeito disso. Então, aí você vai vendo filhos sendo criados sozinhos, sem um modelo paternal, sem um modelo masculino, né? E eu já vi muitos casos disso acontecer, e a pessoa, por não ter um modelo masculino em casa, acaba caindo na conversa da desconstrução da masculinidade, e acaba se tornando homossexual. Eu estou falando isso com base em que eu vi muito isso acontecer, principalmente trabalhando como condutor de transporte escolar. Eu vi muito isso acontecer. Filhos crescendo sem uma figura paterna, sem saber exatamente qual é a sua verdadeira identidade, por não conhecer a palavra, por não ter um pai como exemplo, e caindo nessa conversa de desconstrução, se tornando homossexual, ou às vezes sem saber o que é. Sem ter uma identidade, né? E às vezes é nesse ponto de desconstrução que essa agenda entra, é a agenda de promover a homossexualidade entra. É nesse ponto. Crise de liderança. Pode falar, pastor. Aproveitar para tomar. Tudo isso aí é uma malha demoníaca. Imagine a natureza de um adolescente que já tem milhões de dúvidas na sua cabeça e agora está sendo implantado na mente dele que ele não sabe se é masculino ou feminino, porque esse meio de comunicação está declarando que eles não sabem, está desfazendo o que Deus fez, está desfazendo o início, o propósito de todas as coisas. Isso é um trabalho demoníaco, onde o Satanás está afrontando o próprio Deus, colocando dúvida nos filhos de Deus. Isso vai muito longe, levando ao ponto de querer um adolescente fazer uma cirurgia, né? Sendo que, na realidade, essas pessoas tinham que fazer uma cirurgia no cérebro deles, que não tem nada. E agora, ultimamente, estamos ouvindo a comunicação de que o governo está autorizando que as pessoas que têm problemas mentais serão cuidados através do espiritismo, através do centro de Umbanda, e só eles estão sendo recebendo a ordem para trabalhar junto com a medicina. Então, na realidade, nós descobrimos que muitas pessoas que têm problemas mentais, às vezes eles não têm problemas mentais, são problemas de demônios. Então, isso está virando uma coisa terrível, né? Sim. O endemoniado gadareno, que muita gente falava que era louco, né? Na verdade, não era, né? Endemoniado. É interessante a gente ver esse tipo de comportamento, e sabemos que isso é uma agenda do diabo, né? E que as coisas a palavra do Senhor vai se cumprir realmente. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é preparando a igreja, mostrando para a igreja. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui mostrando e preparando para a igreja como ela deve se comportar, e que essa agenda vai se cumprir, mas que nós temos uma postura diante do Senhor. Tópico 3. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Espera que meu ouvido ficou surdo aqui. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que, por causa do juízo iminente, Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança, e que procurava alguém reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procurava esse tipo de homem na atualidade. Deus ainda procura, desculpa.
Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Então, está faltando aqui o que Deus está dizendo aqui, o texto está dizendo aqui, que falta realmente homens capazes de exercer liderança. Então, a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Foi isso que a gente viu aqui nesses 3 tópicos. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Então, primeiro, ele foi um modelo de generosidade. Ele foi um modelo de responsabilidade. Vamos ver isso dentro do texto? Então, Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, esta que perderam o marido, os filhos e ficaram apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Então, ele era parente do irmão de Elimeleque. Então, assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Então, ou seja, responsabilidade, integridade. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Então, ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Então, não é qualquer homem que assume essa responsabilidade. Então, Boaz foi um modelo de generosidade e responsabilidade. Ele realmente cumpriu aquilo que diz a Bíblia: guardar e cultivar, que é uma das características da masculinidade humana. Então, Boaz representa esse símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Bom, pode falar, pastor. Aqui nesse texto que você leu anteriormente, que ela foi favorecida no que diz respeito à colheita, porque ela saía colhendo espigas e ela ia atrás das pessoas que já tinham feito essa colheita, mas essas pessoas que estavam na frente, elas receberam ordem de deixar pequenos restos para quando ela passasse, ela pegasse para ela poder fazer o trabalho dela e para, não como esmola, mas como apoio, ela recebesse esse momento que ela poderia também colher. E isso traz muitas coisas interessantes para nós hoje, quanto ao favorecimento de que o homem tem que ter com a sua esposa. Amém. Então, conclusão. Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Amém? Então,
Coincidentemente, esse texto aí está próximo aí do Dia dos Pais. Então, lembre-se daquele que te guardou e cultivou, aquele que cumpriu o papel de masculinidade bíblica, que é cultivar e guardar em vida. Amém? É isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa, comentar? Então, amém. Chegamos ao fim da nossa lição. Espero ter conseguido passar tudo que eu queria ir passar para vocês, tudo que o Espírito Santo queria que vocês aprendessem. E é por aí. Amém? Pode falar, pastor. Então, nós vimos a importância dessas aulas para que a igreja tenha conhecimento do momento que nós vivemos, não seja que não haja falta de conhecimento dessas coisas que nós vivemos, que a sociedade vive, e aquele momento que você falou também da tribulação, né? Na realidade, a tribulação ela já começou há muito tempo, não é que está começando agora, ela só está sendo, está aumentando agora, mas sendo mais intensivada, e nós precisamos estar bem atentos, principalmente os nossos irmãos que têm filho na escola. Então, tudo isso que nós aprendemos nessas aulas, elas servem para a administração da família, tanto da masculinidade como da feminilidade. Todas essas coisas são importantes nós conhecermos, porque, na realidade, nós temos que dar lastro aos nossos filhos, porque, na realidade, essa grande tribulação é maior para os jovens, é maior para os adolescentes, porque eles sofrem uma carga muito grande e enorme, e algumas por falta de conhecimento, onde nós temos que entrar como pais e trazer esses conhecimentos, porque até que ponto o que se ensina na escola é bom e até que não é. O que é verídico, o que é bíblico, o que não é, e são coisas muito importantes e começa em nós pelo conhecimento através das escrituras e da aula bíblica. Sim. Quando eu disse que a agenda da grande tribulação já está legalmente instituída, é porque eu recebi um vídeo que diz que o relatório da ONU diz que governos devem impor a agenda do movimento gay às religiões. Então, isso só me faz lembrar de 1 João 2, 18 e 19, que diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Amém? Encerramos por aqui. Oro para que o Senhor Deus e Pai coloque essas palavras e esses ensinamentos no nosso coração, que possamos lembrá-las dela no momento, que o Espírito Santo esteja nos convencendo e nos lembrando e nos recordando da sua santa palavra e tudo aquilo que nós vimos aqui. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço por a participação, que todos sejam abençoados. E a próxima lição é a desconstrução da feminilidade bíblica. Falamos hoje sobre masculinidade e falaremos na próxima lição sobre a feminilidade. Deus abençoe a todos, boa noite e até amanhã no